E aí, pessoal do sétimo ano A da Escola João Saturnino de Almeida, aqui quem fala mais uma vez é o professor Ivino. E para a gente não ficar prolongando muito a nossa aula de hoje, vamos já início a nossa aula de hoje falando sobre o conteúdo novo. Não é bem o conteúdo, pessoal, é um conteúdo de revisão para vocês entenderem um pouco sobre o que foi o antigo regime, principalmente o antigo regime inglês, britânico, lá da Inglaterra, certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Contexto geográfico. Aqui, pessoal, existe o mapa, primeiro o mapa da Inglaterra. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o mapa da Inglaterra, isso aqui que eu tô fazendo, esses pontinhos aqui, é o mapa da Inglaterra. E a Grã-Bretanha, é esse mapa todo aqui, ó. Isso daqui, ó, é a Grã-Bretanha, que abrange a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. E temos o Reino Unido, que é a ilha, a Inglaterra fica numa ilha, pessoal. O Reino Unido é isso aqui, ó, que abrange a Inglaterra, que é o país central, o país sede, o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia, certo? Esse daí, pessoal, é o quadro, o mapa diferenciado da Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Só a Inglaterra, esse aqui, primeiro, o segundo é a Grã-Bretanha, o terceiro é a Inglaterra, país de Gales, Escócia e Irlanda, certo? Esse é o contexto geográfico. Agora vamos entender o que foi o antigo regime, tanto na Europa quanto também na Inglaterra, certo? Vamos lá. O que foi o antigo regime, pessoal? Foi um sistema político-social que predominou na Europa entre os séculos 16 e 18. Como era a sociedade desses países? Principalmente da Inglaterra, sociedades rurais e estamentais. O que é sociedade estamental? Havia uma pirâmide social. Eu vou dar um exemplo: quem nascia pobre ia morrer pobre, não tinha como se ascender socialmente, certo? A população rural era muito maior que a urbana. Como sempre, a população rural era muito maior do que a sociedade urbana. Quando se fala de urbana, se diz que mora na cidade. Urbano é aquele que mora na cidade, certo? Ofícios da população rural: comerciantes, carpinteiros, mineiros e arredatários. Indústrias, área rural: forjas, matéria-prima, fontes de energia. Cidades: centros comerciais, portos e a burguesia. A burguesia era uma classe social que estava em ascensão naquele período. O que eram os burgueses? Eram os comerciantes, aqueles que trabalhavam nos portos. Os donos dos bancos eram os novos ricos da época. Por isso que o nome era burguesia, porque eles moravam em burgos antigamente. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade. Ó, aqui nesse mapa estão as principais cidades. As principais cidades já era moderna ou da idade moderna nesse período. Ó, tá aqui, ó. Vale-se do Beck, Hamburgo, Colônia, Gênova, Marsella, Barcelona, Roma, e assim vai, pessoal. São inúmeras cidades importantíssimas, principalmente na questão do comércio, certo? Principalmente no comércio. Ó, estamentos: sociedade dividida em três ordens ou três estados. Primeiro estado, isso eu já expliquei aqui em aulas anteriores. Vem o clero. Quem é o clero? A igreja. Padres, abades, assim vai. Existe uma hierarquia, mas o clero é praticamente a igreja. A nobreza. A nobreza era o segundo estado, ou a terceira ordem, como dizem. E havia também o terceiro estado. Quem era o terceiro estado? Era o povão, pessoal. Era a burguesia, era a sociedade rural, aqueles que viviam na zona rural, nas fazendas. Era os pobres. Pessoal, o terceiro estado era onde habitava o maior número de pessoas. O clero era um número reduzido, pouco.
a nobreza também, e o terceiro estado era o povão, era o resto da população que estava ali. E não havia ascensão social, como já falei. Não havia. Não havia, pessoal. A nobreza eram os ricos, que estavam ficando pobres, porque eles não trabalhavam. Quem trabalhava era o terceiro estado. E havia os novos ricos da época. Quem eram os novos ricos? A burguesia, que estava aqui no terceiro estado. Certo? Ó, o estamento de cada pessoa era definido pelo nascimento. Se você nascia no terceiro estado, ia morrer no terceiro estado. Mesmo que você ficasse rico sendo burguês, ficando nessa classe social da burguesia. Mesmo assim, você continuava sendo do terceiro estado. Não havia ascensão social. Depois, com o tempo, que o terceiro estado passou a comprar títulos de nobreza para ser nobre, certo? Desigualdade social juridicamente estabelecida. Havia essa desigualdade social. Porque quem nasceu no terceiro estado ia morrer no terceiro estado. E mesmo que você ficasse rico, não poderia se ascender socialmente, certo? Isso era uma coisa muito ruim naquele período. Ó, cada estamento possuía um estatuto jurídico próprio. Existiam leis próprias para cada estamento. Para cada ordem ou estamento havia leis próprias. Certo, pessoal? Ó, o clero. Existem algumas regrazinhas para você entender, né? O clero, vamos lá, o clero. Pratica o ofício religioso, é o da igreja. Conduzir os fiéis à salvação. Direito. Ser alimentado e defendido. Cargos elevados, tribunais especiais. A nobreza. Garantir a defesa militar da sociedade. Contar com as orações e o trabalho dos outros. Trabalhar para o sustento de todos. Esse é o terceiro estado. Trabalhar para sustentar a nobreza e o clero. Certo? Direito. Receber orações de segurança. Era só que ele tinha de direito. E uma segurança bem reduzida, viu? Resumindo, eles não tinham segurança de nada, pessoal. Eles eram os burros de carga, como diz a história. Trabalhavam muito, não ganhavam praticamente nada, para sustentar a nobreza e o clero. Ó, o que é uma monarquia absolutista? Vamos lá. Uma monarquia absolutista é o poder ilimitado. Monarca, o rei, tem um poder ilimitado. Ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer, ele é o poder ali, certo? Ele é o que manda. Vivemos em um período hoje, vamos falar um pouco de política, rápido, que a gente vive num período que temos um presidente, que ele não tem um poder ilimitado, ele não faz o que ele quer, o que ele acha melhor. Ele tem algum projeto de lei, alguma coisa que é para favorecer a sociedade, ele bota para o plenário. Se o plenário aprovar, tudo bem. Se não, acabou ali, encerra ali. Ele não tem como, ele não manda. Só que nesse período aqui, o rei tinha um poder ilimitado. Ele fazia o que ele queria. Ele tinha todo o poder. Ele tinha um poder nas mãos dele. Ele era o poder, certo? O poder ilimitado concedido ao monarca por Deus. E ele se dizia ainda que o poder dele vinha de Deus. Era Deus que tinha dado esse poder para ele. Certo, pessoal? Teve lugar na França, Portugal, Inglaterra e Espanha. Ó, os países que esse poder do rei era ilimitado. Era na França, Portugal, Inglaterra e na Espanha. Ó, principal exemplo. O rei Luís XIV da França, o rei Sol. Que ele dizia que o Estado sou eu. Certo? O que ele queria estar dizendo com isso? Que o Estado sou eu. Ele queria dizer que ele era todo o poder, ele era o dono daquilo ali, ele que mandava naquilo, certo? Ó, defesa, tinha alguns escritores, autores daquele período que defendiam essa monarquia, esse período monárquico de forma veemente. Um deles era o Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Existe um livro dele chamado O Leviatã. E ele dizia, um desses livros, ele falava o seguinte, que o homem é o lobo do homem. Poder dos governantes para a segurança do convívio social. Ele defendia veementemente o poder dos reis, certo? A vontade do governante é a vontade do povo, era o que ele dizia. Certo, ele estava errado. Totalmente errado, mas ele dizia isso, ele escreveu isso.
Outro defensor do absolutismo era o Jacques Rousseau. Um rei, uma fé, uma lei, ele dizia. O poder do rei tinha origem por vontade divina. Será que tinha mesmo, pessoal? Será que Deus queria que o cara fosse lá rei? Porque era Deus que queria? Fica aí essa indagação. As atitudes dos governantes só podiam ser julgadas por Deus. Olha só, pessoal, que agravante. Esse cara escreveu dizendo que as atitudes dos governantes só podiam ser julgadas por Deus e nem por ninguém poderia julgá-los, só Deus. Ele matava, ele fazia o que eles queriam e só Deus que julgava eles. Quando fica séria. Certo, pessoal? Então, esses aqui são um pouco para vocês entenderem o que era o absolutismo. Certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com vocês. E até a próxima aula. Tchau!